pensando. Aquele que está em pecado, que não se converteu, está fora do castelo. Eu vou usar a linguagem de explicação de Santa Teresa d'Ávila, mas existem várias outras escolas de perfeição, de santidade, de como você atinge a intimidade com Deus, uma amizade plena e perfeita com Deus, certo? Então, o que eu vou usar é a linguagem carmelitana, mas tem outros, tem a franciscana, tem a jesuíta, tem a dos Santos Padres, tem a dos eremitas, né? Tem a dos agostinianos, dominicanos. São estilos diferentes, mas todos seguem leis iguais. Você vai construir uma casa. Essa casa pode ter o estilo arquitetônico que você quiser, tanto faz. Se ele é mais moderno, ou se ele é clássico, ou se ele é colonial, tanto faz. Você pode escolher o arquiteto, fazer mais ou menos o seu projeto. Só que todos esses estilos arquitetônicos, todos sem exceção, vai ter que seguir a lei da engenharia. Senão simplesmente a casa não fica em pé, certo? E a mesma coisa é para você crescer na amizade com Deus. Deus tem um modus operandi. Ele tem um jeito de agir. Ele determinou certas leis e se você não seguir, simplesmente você não vai alcançar essa intimidade, essa amizade plena com Ele. Simples assim. Então, muito bem. Na explicação carmelitana de Santa Teresa d'Ávila, que ela se tornou doutora da igreja por causa disso, são 7 etapas, são 7 moradas. Deus deu para ela vários dons místicos. Ela via, tipo assim, quando via uma pessoa, ela conseguia ver a alma da pessoa. Ela sabia se a pessoa estava em estado de pecado mortal, se ela estava na graça, se ela estava em estágio da santidade. Só de bater o olho ela conseguia, porque Deus deu esse dom para ela. Simples assim, né? Ela via Jesus também. Ela chegou numa intimidade com Deus que Jesus aparecia para ela. Uma aparição mesmo, assim, falava como eu estou falando com vocês agora. Inclusive tem até história que a irmã Kelly Patrícia fez uma música. Um dia ela estava no mosteiro, porque ela foi uma freira, depois ela se tornou madre. Madre é entre as irmãs aquela que manda. E ela tinha perdido umas chaves do mosteiro, que antigamente se construía os mosteiros com, até hoje se faz assim, com clausura, que é um pátio interno que quem está de fora não consegue sem passar primeiro por dentro da casa, né? Então se construía como se fosse blocos, assim. Aqui tem uma construção onde ficavam as celas se chamam os quartos, né? Fechado aqui em 4 partes, né? Por exemplo, no seminário que eu morava era assim também, era fechado, tinha clausura dentro, que os leigos não entravam. Aí, nesse convento que ela morava, também estava na clausura, e ela perdeu umas chaves. E o nome dela de profissão religiosa, porque esses religiosos, monges, essas freiras carmelitas, quando faz profissão religiosa, ou seja, quando faz os votos solenes perpétuos de pobreza, castidade e obediência, troca de nome. Então, Santa Teresa, esse nome Teresa, ela adotou na profissão religiosa, não foi o nome dela de batismo. E o nome que ela escolheu para ela era Teresa de Jesus. Teresa de Jesus. Tem a Santa Teresinha do Menino Jesus, que é outra santa, também carmelita, mas é outra santa. Ela escolheu o nome Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Esse é o nome dela. Depois da profissão religiosa, ela mudou de nome. Santa Teresa, eu não sei como era o nome dela antes da profissão, mas o nome dela é Santa Teresa de Jesus. E ela estava procurando essas tais chaves que ela perdeu dentro do convento na clausura e não achava. De repente apareceu um menino dentro da clausura, ela ficou impressionada, né? Como que você entrou aqui primeiramente? E aí ela ficou abismada, assim, impressionada com a beleza daquele menino. Uma criança entrou dentro do convento. Aí ela perguntou:
Ela falou, eu tava pelo mosteiro, eu tava pensando em Deus e eu perdi umas chaves. De repente, ela viu essa pequena criança, de braços abertos, como se estivesse querendo abraçar ela. Aí ela ficou impressionada. E o menino perguntou, quem é você? Qual é o seu nome? Aí ela falou, eu sou Teresa, a mais indigna serva do meu grande amor, Jesus. Porque os santos são humildes. Aí ela olhou para ele e falou assim, qual é o seu nome? Ela falou assim, eu sou Jesus de Teresa. E sumiu. Era o próprio Jesus. Diga, tá tudo bem. Era o próprio Jesus que apareceu para ela. E depois sumiu. Todas as pessoas que tiveram essa experiência de ver Jesus quando ele aparece, é uma imagem irresistível. O Padre Douglas, primeiro, na conversão dele, Jesus apareceu para ele. Ele mora em São Paulo hoje, ele saiu de Osasco. Há 100 anos mais sumiu. Eu amo o Padre Douglas, cara, ele é muito legal. E Jesus apareceu para ele, porque ele desafiou. Ele era do candomblé. Ele falou assim, eu não vou sair do candomblé, porque eu me sinto bem lá. Se o senhor quiser me tirar de lá, aliás, se o senhor quiser que eu saia, você vai ter que me tirar. Aí no momento de oração lá, ele teve um repouso no espírito. Tem alguma experiência que a pessoa pode ter com Deus, que ela cai, como num sono. E aí, nesse momento, ele perdeu a consciência de tudo e viu só uma luz, um clarão, e de repente Jesus apareceu nesse clarão para ele. Ele falou que ele estava com uma veste branca e reluzente, que era uma imagem assim, era uma coisa tão forte, parecia que a vida dele, ele nasceu para aquele dia. Ele disse. E aí Jesus olhou para ele e falou assim, você é meu. Deu as costas e sumiu. E voltou. Isso era 10 horas da manhã. Quando ele voltou, ele achou que isso tinha sido assim, alguns minutos, né? Já era, quando ele voltou em si mesmo, voltou para o normal, já era mais de 1h da tarde e já não tinha mais ninguém no evento. O pessoal que foi já tinha acabado, todo mundo tinha ido embora. Ele estava sozinho, só com outro irmão lá, rezando o terço do lado. Aí ele falou que ele estava meio bêbado, ele estava como um bêbado. Ele falou assim, cadê todo mundo? Ele falou assim, foram embora. E o outro irmãozinho lá, ele só rezando e respondendo a ele. Cadê todo mundo? Você foram embora. Você vai querer agora? Agora é 1h da tarde. Para ele foi muito rápido, né? Mas é porque a pessoa meio que perde a conexão com o tempo. Beleza. Então tá, Santa Teresa, essa mesma Santa Teresa, nessa experiência, ela via a alma interior, ela via a própria alma dela e como que funciona a estrutura que Deus criou. Nós não vemos, porque Deus não quis revelar, não quer revelar ainda isso. Ainda bem, né? Se você, inclusive Santa Teresa d'Ávila, quando ela viu uma pessoa que estava em pecado mortal, ela sentia um nojo tremendo, ela tinha vontade de vomitar, mas ela que era mais repugnante do que qualquer carniça. Ela que é insuportável, é nojento. Ver uma alma em estado de pecado mortal. Uma vez um padre foi celebrar uma missa e estava em pecado mortal. Eu já contei essa história para vocês. E aí ela ficou indignada porque o padre entrou no altar para celebrar e tinha 2 demônios assim na garganta dele. Eu não estava nesse dia, não. E ela viu isso, ela viu os demônios, ela ficou horrorizada de ver os demônios. Tipo, acorrentando a mão dele, o pescoço assim do padre, e o padre rezou missa daquele jeito, em sacrilégio. Porque o padre não pode rezar missa em pecado grave. Então, se a missa acontece, é vários sacramentos, é que ele está em pecado, é sacrilégio para ele. Então, o que aconteceu? Como Jesus aparecia para ela, mas na próxima vez que Jesus apareceu, eu vou perguntar para ele: por que deixou uma coisa dessa? Coisa horrível dessa. Foi ela que eu estava te perguntando aquele dia que eu viajei. O coração dela está incorrupto. Você perguntou do coração? Dos órgãos? De Santa Teresa d'Ávila. Não. O coração e a mão dela.
Não, o corpo dela todo está incorrupto até hoje. 5 séculos. Sem embalsamamento. O corpo dela está perfeito, incorrupto, intacto. Já tem 5 séculos que ela morreu. Tá, ainda estava Jesus, filho de Davi. Meu Deus, eu me perdi. Ela perguntou pra Jesus. Ah, tá. Jesus apareceu, ela perguntou, como que o senhor permitiu um negócio desse? O padre, naquela situação, celebrou a missa. Aí Jesus olhou para ela com ternura e falou assim: eu me entrego nas mãos dos meus inimigos para que você tenha comunhão. Ela calou a boca. Muito bem. Depois que você se converte, quando você tá em pecado, você tá tipo negativo. Não tem nada que você faz que é do agrado de Deus. Você tá na inimizade. Confessou, você entrou nesse castelo. E no centro desse castelo está Deus. A primeira morada é aquele que acabou de sair do pecado grave. E ainda está fraco, porque os pecados deixam consequências na nossa alma. Você fica propenso ao vício, propenso ao erro. Entende? Então quem está na primeira morada, olha para fora, nas janelas desse castelo, e fica olhando o mundo de fora, fala assim, eu queria estar lá, eu queria aquele pecado. A vida lá fora é mais divertida, é mais agradável, é mais fácil, mundano. E ainda não consegue se firmar. Geralmente quem está na primeira morada tem pecados mortais constantes. Entra e sai dentro do castelo. Quem está em pecado mortal, ou quem está na primeira morada, ainda está muito fraco. Como uma pessoa que acabou de sair do UTI, eu sempre uso esse exemplo. Não dá para você dar churrasco nessa pessoa. Às vezes ainda alimenta por sonda. Tem que ser coisas assim muito leves, soltas, até firmar um pouco e progredir para a segunda morada. A primeira morada é aquele que está se determinando, tem orações vocais, que é o que a gente vai ver hoje. Está subindo na união mística, mas ainda tem que se purificar de muita coisa. Aí o sujeito fica naquela situação, reza o terço, vai à missa, mas são orações muito superficiais. Isso aí não santifica ninguém. Você não vai ficar sempre patinando, e não vai sair do lugar. Como que faz para entrar na segunda morada, entrar mais dentro do castelo? Se aproximar, porque Deus está lá no centro. É aquele que se determinou ao segundo nível de oração, que é a oração de meditação. É o que a gente vai aprender semana que vem. Hoje eu vou falar da oração de recitação, meditação semana que vem. Ele se determinou para fazer orações de meditação. E isso arrefece a chama da fé dentro de você. Entende? Porque é o seguinte, a gente quer construir uma casa. Eu quero me abrigar do sol e da chuva. Esse é o meu objetivo. Para isso eu preciso de um telhado. Só que eu não posso começar a casa pelo telhado. Esse telhado é a caridade no nosso coração. A caridade por Deus e pelo próximo. Não dá para começar pelo telhado. Eu tenho que fazer uma base, as paredes e depois, por fim, o telhado. Certo? O que é, então, o que eu tenho que fazer para construir essa base? É oração de recitação e oração de meditação. Que a chama da fé vai crescendo em mim. Quando você está em estado de graça, Deus cria um organismo sobrenatural e te eleva a uma condição que você não é capaz. Está entendendo ou está confuso? Imagina, Ana, você tem cachorro? Muito bem, imagina a Ana chegar em casa e o cachorro dela está sentado no sofá assistindo TV, sei lá, com óculos e uma bacia de pipoca. Seria um espanto isso. Porque não é próprio da natureza de um cachorro fazer isso. Se o cachorro da Ana fizesse isso, seria sobrenatural para esse cachorro. Está acima da natureza do cachorro. Ok para a natureza humana.
Mas um cachorro fazer isso não seria uma doideira. Então, o que Deus faz quando você é batizado ou quando você se confessa? Ou quando você comunga em estado de graça? Deus cria esse organismo sobrenatural dentro de você. Ele é habitual, ele é uma chama. E ele faz com que você participe da vida divina dele. Não é próprio do ser humano participar da vida divina de Deus. Não é próprio. Por isso que Deus eleva você a uma condição sobrenatural. E é sobrenatural ser filho de Deus. Porque eu tenho natureza humana, eu não tenho natureza divina. Eu não sou Deus. Mas eu sou elevado a ser um Deus. Isso diz o Salmo. E quando o Messias viesse, ele faria dos fiéis outros deuses. Salmo 89, se não me engano. E aí Deus eleva essa condição. Você ainda não vê isso porque você está nas primeiras moradas. Se você está em estado de graça, você não consegue ver Deus dentro da sua alma. Por isso que quando você olha para a janela, você acha que o mundo lá fora é mais agradável, é mais apetecível, que é melhor o vício, e o erro e o pecado, que me faz, entre aspas, mais feliz. O que é um erro absurdo. Você só ainda não viu o prêmio, você não chegou lá. Você tem que perseverar mais. Por quê? Você precisa se purificar. Então são duas asas que vai levar você para Deus. Ascética e mística. A mística é a oração, receber bem os sacramentos. Isso é mística. A ascética são os exercícios. Ascese em grego significa exercício. Eu preciso fazer um exercício para fortalecer os meus músculos. Quanto mais eu faço, mais os músculos crescem. Da mesma maneira, eu preciso de penitência, ter uma vida de virtudes, de disciplina, né? De regras. Porque se eu sempre oferecer por corpo aquilo que ele quer, eu vou me destruir. Seja na gula, na ira, né? O que mais? Na luxúria, na avareza, na inveja. Esses todos são vícios capitais. Vício capital de capta e cabeça. Ele é cabeça de outros pecados. E dali vai surgir muitos outros. Né? Só para parênteses, luxúria não é de luxo. Mas luxúria são os pecados contra o sexto mandamento. É a falta da virtude da temperança. Se eu fico irado, irritado com alguém, com ódio, é falta da virtude da justiça. Não, perdão, não é a virtude da justiça. É a virtude da caridade. Certo? Então, muito bem. Você se determinou a rezar. Está levando uma vida virtuosa. Você fez um plano de vida, você tem hora para acordar, hora para dormir, você já não se entrega mais aos vícios, sei lá. O sujeito é viciado em bebida alcoólica, vai se controlando, se moderando, né? O sujeito é viciado em pornografia ou masturbação, então você corta aquilo de vez. Você vai se penitenciando, começa a fazer jejum, começa a fazer algumas abstinências para fortalecer a sua vontade, o exercício. E vai crescendo no de oração, com orações de recitação, por exemplo, o terço, a oração da missa. Né? Isso são orações de recitação. Mas isso não basta, para você progredir, você precisa evoluir nos níveis de oração. Próxima etapa é a oração de meditação. Aquele que se determinou a fazer oração de meditação, faça chuva, sol, frio, calor, ele quer estar com Deus. Ele sacrifica o tempo dele para Deus. A coisa mais importante da oração é isso. É dar tempo para Deus. Porque você ainda pode fazer isso. Depois que morrer, não mais. Deus quer que você sacrifique um pouco do seu tempo. São 24 horas. Você não trabalha 24 horas. Você trabalha no máximo 8. Tá? Em média. 24 horas menos 8 não sobra muita coisa. Então, sei lá. Diga que são 30 minutos para Deus. É possível. Certo? E a pessoa se determina. E aí,
a gente vai ver semana que vem como que você faz esse tipo de oração. Quem está no segundo nível de oração já não tem mais pecados graves, porque quem faz oração de meditação não consegue pecar mais gravemente. Você está em qual nível? Não vamos falar disso. Desconcertado. Eu acho que eu estou quase no terceiro morado. Eu acho, mas eu não sei. A gente não deve se julgar. Eu não posso me julgar. Quem poderia falar isso seria o Padre Tom. Mas só de passar do primeiro pro segundo já tá, né? Entendeu? Então, São Francisco de Sales, ele fala que se você faz oração de meditação, ou você abandona o pecado grave, ou você abandona a oração. As duas coisas não ficam na sua alma. É uma luta, entendeu? E um lado vai vencer, você tem que escolher qual. Você pode escolher. Então, quem se determina e entra na segunda morada, porque está fazendo oração de meditação, está crescendo dentro de si a fé. Então, você já tem a base. E, portanto, vai aumentando também a esperança e a caridade. E você vai desenvolvendo essa sua casa, né? Existe um outro exemplo também, por exemplo, que a nossa vida de santidade é como um barco. As madeiras são os atos de fé que você vai fazendo, que Deus vai tocando, você vai tendo experiência com Deus. É muito bom ter experiência com Deus. Deus fala, Ele é vivo. E é isso que falta. Por não ter experiências com Deus dentro da sua alma, você desanima e você cai. Aqui você não tem força. É só Deus que vai te dar essa força. Então tá, outro exemplo é o seguinte: o barco, a estrutura de madeira é a fé. Você tem que exercitar a fé, fazer atos contínuos de fé. O mastro é a esperança. A esperança de que eu posso ser salvo pela graça de Deus. É a minha firme esperança. E a caridade são as velas. E o que faz empurrar esse barco é o vento do Espírito Santo. Então, se você não está em estado de graça, você não tem a virtude da caridade, então você não tem a vela, e você não tem também a esperança. Ou seja, você não consegue progredir em pecado mortal. Não dá certo, você ainda está fora do castelo. Você tem que entrar e fixar. Qual que é a luta de quem está na primeira morada? Vencer os pecados graves. Qual que é a luta de quem está na segunda morada? Vencer agora os pecados veniais. Que são aqueles que não tiram a amizade de Deus em mim, mas que vai cortando essa amizade. Já dei exemplo disso. Entra e fica aquele que, na segunda morada, aquele que se determinou a vida de oração, de meditação. Uma oração de mais em intimidade, de contemplação. E aí depois tem a terceira morada. Na terceira morada é a oração de purificação. Deus tira todas as consolações para testar, para provar você, porque não entra no céu aquele que não é provado e não passou no teste. São Paulo fala isso, se não me engano, nos Filipenses. Beatus vir, qui suffer tentationem, cum probatus fuerit acipet coronam vitae. Feliz, bem-aventurado é aquele que sofreu a tentação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida. Entendeu? Então você vai carregando sua cruz, vai carregando, até que um dia Deus vai trocar essa cruz por uma coroa de glória imperecível no céu. Mas se você não carregar a cruz, você não vai ter a coroa de glória. E aí você passa por muitas situações na sua vida que Deus permite que aconteça, de dor, de sofrimento, de angústia, porque Ele quer purificar você, fazer com que você seja mais humilde, e também para você pagar as penas temporais dos pecados que você cometeu depois do batismo. Porque todo pecado deixa consequência. Na confissão é tirada a pena mortal, a pena eterna, mas as penas temporais continuam. A gente já falou sobre isso. Sim ou não?
Alguma dúvida? Tudo bem, Marcelo? Não lembro, não? Muito bem. Agora vamos falar objetivamente da oração de recitação, que tem que acompanhar toda a vida e acompanha toda a vida de todos os santos. Por exemplo, São Padre Pio rezava 9 rosários por dia. Atendia confissões 12 horas por dia, às vezes. O que é um rosário? Isso aqui é um terço. É um terço porque é a terça parte de um rosário. Então, o que é um rosário? São 3 vezes esse aqui. São Padre Pio rezava 9 vezes o rosário por dia. É claro, é porque ele já estava no estado de santidade alto. É bom que você alcance isso, mas não é recomendável para nenhum dos que estamos aqui hoje na sala fazer isso. Entendeu? Não precisa. Porque não é só oração de recitação, você precisa de outras coisas para progredir também. Certo? O próprio Jesus ensinou orações de recitação. A gente estava falando com isso. Quem trouxe a Bíblia? Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Então vamos lá, os detalhes que eu estava falando para Tatiane, isso é importante antes de eu começar a ler aqui. Grava isso no coração de vocês. Grava. É como se fosse uma tatuagem, assim, para não sair nunca mais. O que é oração infalível? A oração infalível é aquela que é humilde, é perseverante e que não atrapalha a sua salvação. Então você pode pedir qualquer coisa, desde que você seja humilde, perseverante e não atrapalhe a sua salvação. Se tiver essas 3 coisas, Deus vai conceder o seu pedido com certeza, sem sombra de dúvida, seja o que for que você está pedindo, certo? E claro, que você esteja na amizade, em estado de graça, porque tem nada. Muito bem, vamos lá. No versículo Qual que é o capítulo? capítulo 6. Lá no versículo, vamos lá, 6 também. Jesus ensinando os apóstolos. Que aqui no Evangelho de Mateus não conta, mas em Lucas, Jesus estava orando. Quando ele voltou de uma longa oração, aí os apóstolos falaram assim: Senhor, ensina a gente a rezar também. A gente não sabe. Domine, dote-nos orare. Ensina-nos a orar. Então, a primeira condição de humildade é conhecer que eu não sei, eu preciso de ajuda. E pedir ajuda. O Espírito Santo virá de socorro. Aí vamos lá, no versículo 6. Aí Jesus foi ensinando: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. O teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. Reservar um tempo e um lugar. Entende? É como um casal de namorados. Vai ter momentos que vocês vão querer ir para a festa, vai ter momentos que vocês vão querer estar juntos. Só vocês. Ninguém mais. Não é para estar amigo segurando vela. Eu sou muito sem noção, velho. Vou contar isso. Depois da missa também dos homens, é pessoal da juventude, tá? Tony e tal, alguns jovens saíram e foram ali naquele, acho que é Bob's que tem ali perto da Mãe dos Homens, né? Na outra avenida. Burger King. Burger King, isso. E aí, as mesas estavam todas cheias. Eu fui também com a galera. Só que eu cheguei um pouco depois e tinha uma mesa que tinha espaço, mas só tinha 2. Eu tapado como sou, não percebi. Mas eles estavam namorando. Eles eram tinham começado a namorar. Eles eram da igreja. Como fala?
da juventude, eles eram juventude. E eu, como conheço os dois, eu tinha amizade com os dois, fui conversar com eles. Aí depois eu disse, Patrick, como você não tá aparecendo? Você segura a novela, daí sai daí, por favor. Eu não percebi, depois eu saí. Então, quando você vai falar com Deus, é bom que você reserve um tempo e um lugar. Você pode rezar em qualquer lugar, claro. Mas numa oração de intimidade, é bom que seja um lugar reservado. Por exemplo, o padre Paulo conta que ele tem dirigido, ele não falou quem, que essa bagunça, agitação que tem na casa, essa oração de meditação, ela reservou, ela faz dentro do banheiro. Que é a única maneira de para trancar e ficar um pouco sossegada da bagunça que é dentro de casa, sendo agitação, muita gente, aquela coisa toda, para conseguir ter intimidade com Deus. Então eu não sei o que você tem que fazer. Jesus falou, o céu é dos violentos, porque são os violentos que justamente fazem violência contra si mesmo para ter um lugar e um tempo de oração. Senão você vai sempre patinar e não vai sair do lugar. Não vai ter intimidade com Deus se você não se dedicar a isso, certo? Aí Jesus foi continuando, né? As vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força das palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que lhe o peçais. Os nossos irmãozinhos protestantes gostam de ler isso aqui contra a gente, católico. Mas olha, você fica rezando terço, está perdendo tempo. Jesus falou para não multiplicar as palavras. Pelo amor de Deus, que preguiça. Essa gente já rezou alguma vez o Salmo 150, por exemplo? Nunca rezou, claro que não. O Salmo 150 é claramente uma repetição das mesmas palavras. Louvar o Senhor, louvar o Senhor, louvar o Senhor, por aqui, louvar o Senhor por aqui. O que Jesus está dizendo aqui, para que não seja vão, porque não basta você só articular a boca como um papagaio. Você tem que fazer daquilo que você está falando um ato interior com sentido. Entende? Santo Tomás aqui ensina que para a gente ter a oração você precisa de atenção. Aí ele explica essa atenção em dois tipos: a atenção externa e a atenção interna. A atenção externa é o ambiente. Claro, não dá para rezar o terço se está, sei lá, no meio da balada, com música alta, gente pulando e bebendo e falando besteira. Então, é do ambiente, a atenção interna. E tem a atenção externa. E tem a atenção interna, que ele divide em três. Que é atual, virtual e habitual. Habitual é quando você, normalmente no seu dia, você não é uma pessoa que se dissipa. Não fica o tempo inteiro numa rede social, com um monte de coisa que só deixa você mais desconectado de você mesmo, que fica o tempo inteiro, sei lá, escutando música, ou que fica o tempo inteiro querendo saber da vida dos outros, com excesso de curiosidade. Esse tipo de movimento interno atrapalha depois você na oração. Porque quando você parar finalmente para rezar, vem a sua cabeça, as suas paixões. Faz isso, faz aquilo. Tem que pagar uma conta. Fulano está me devendo. Entendeu? O nosso concupiscível vai atacar. E você não vai conseguir se concentrar se você habitualmente é dissipado. Claro que, eu não estou falando no extremo, né? Você pode ter rede social, mas se é excessivo o tempo que você gasta com isso, com certeza a sua oração vai ser ruim. Porque você, quando for rezar, finalmente vai estar dissipado e aquilo vai ser um tédio. Depois tem oração virtual, que é aquela, tipo assim, você agora sentou, você tem oração virtual, você sentou, vou rezar agora. Beleza, essa é a oração virtual. Você se dispôs a rezar o texto. Ótimo. E tem a atenção atual. Quando você vai rezar a Ave Maria, aí você medita nas palavras como se você estivesse saboreando cada palavra. Como eu fiz com você com o Pai Nosso. O que significam as palavras? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade. Então não é a minha vontade que tem que ser feita aqui na terra, é a vontade de Deus. E você vai pensando. Isso é atenção atual. É quando todo o seu foco e a sua atenção está prostrado naquilo. Sem a atenção, a nossa vontade, que é outra faculdade da alma, a faculdade da alma, chamada vontade, é uma faculdade cega. E nossa vontade só vai querer aquilo que a inteligência colocar. Então, se você o tempo inteiro fica, digamos, isso é errado, isso é pecaminoso, mas se o tempo inteiro fica em rede social, no Instagram, vendo foto das suas amiguinhas lá do trabalho, que só anda com decote, com roupa apertada. Se você fica o tempo inteiro com isso, você está ativando o seu concupiscível, a sua vontade, instigando o seu instinto de caça para buscar aquilo. Então, quando você andar na rua, você vai pensar em mulher. Porque é isso que você está alimentando. A sua inteligência está jogando isso na sua vontade. Certo? Agora, se você põe outras coisas, sei lá, a leitura de um livro espiritual, a leitura da Sagrada Escritura, a leitura de um salmo, você está colocando o objeto da sua inteligência numa verdade sobrenatural, numa coisa, e isso vai instigar a sua vontade. Porque do contrário, de novo, a nossa vontade é uma potência cega. Ela vai querer aquilo que a inteligência sugeriu. Até que vai ficando automático. Já não vai se preocupar tanto com as pessoas na rua, aquilo não vai ser tão apetecível. Certo? E aí Jesus depois vai ensinando. Eis como deveis rezar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E dá lá toda a sequência. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Jesus ensinou uma oração de vocalização, uma oração de recitação, uma reza, uma oração. E qual que é a definição desse tipo de oração? É quando eu oro com palavras articuladas, decoração. Certo? Então, mesmo que você fizesse uma oração, imagina, eu não fiz hoje, mas eu poderia ter feito. Comecei fazendo algumas orações que eu tenho de cor. Mas se eu fizesse uma oração assim, espontânea, Senhor, abençoai-nos, protegei-nos, espontânea. Isso seria uma oração de reza, de recitação, ou é um outro tipo? O que vocês acham? Vamos fazer uma oração espontânea. O que seria? É uma oração de recitação. Mesmo que seja com uma atenção atual. Né? Mesmo que seja com palavras que vêm assim na sua cabeça naquela hora. Ainda é uma oração. É o primeiro nível, o primeiro degrau. É que não pode faltar nunca na vida das pessoas. Santo Tomás de Aquino fala que para você rezar bem esse tipo de oração, você precisa ter pelo menos oração virtual. E quem só faz oração que é... Atenção virtual. Tipo assim, uma decorada. Então, oração da manhã, oração do Espírito Santo... Ótimo, tem que continuar. Excelente, não pode parar. Só que não progride. Entendeu? Você vai ficar sempre no mesmo lugar. Eu só faço oração. Faço terça, né? Você falou que o terço é a terça parte do rosário. Por que o Frei Justo reza 4 terços? São João Paulo II, quando era Papa, ele instituiu mais 5 mistérios. Ele fez uma bula, não era uma bula, era uma exortação, que ele fez como sugestão os mistérios luminosos. Entendeu? São mistérios. Primeiro você começa com os gozosos, que é a vida de Jesus. Os gozosos, os gloriosos, gozosos, dolorosos e gloriosos. Aí, São João Paulo II, ele inseriu os mistérios luminosos entre os dolorosos e os gloriosos. Você pode rezar todos os 4. Certo? Ou você pode substituir um deles. Isso que eu ia perguntar. O Frei Justo reza todos. Sim.
por exemplo, lá tem o dia certo de qual que é o mistério que você tem que você tem que rezar. Tem que seguir. Ou É a tradição da porque- igreja. Então Entendeu? A tem que- tradição, porque daí eu você não consigo repete. decorar. Repete, por exemplo, ó, domingo. O que aconteceu domingo? Jesus ressuscitou no domingo, certo? Então, qual que é o mais adequado se rezar? Os mistérios gloriosos. Segunda-feira. Segunda-feira, geralmente, o dia que a igreja reza é pelas almas. Mas, segunda-feira e sábado é dia de Nossa Senhora, você reza os gozosos. Terça-feira e sexta-feira é o dia da Paixão do Senhor. Você reza os dolorosos. Quarta e domingo, os gloriosos. E quinta-feira, Jesus instituiu a Eucaristia. Foi a primeira missa. Os luminosos. Qual que é o quinto mistério luminoso? A instituição da Eucaristia. Entendeu? Tem essa dinâmica. Mas você não é obrigado a seguir. Porque assim, no começo eu entrava no Google o dia e qual que era o terço. Daí agora, porque assim, na verdade, daí eu tenho um terço do Rosário baixado no Spotify. Então assim, hoje em dia, eu até te falei, eu rezo, tipo, coloco o terço chegando em casa após a academia, vou me arrumando, faço tudo que eu tenho pra fazer. Às vezes acaba que eu rezo o terço do Rosário inteiro. É óbvio que eu não paro, tipo, com o terço na mão eu não rezo. Mas aí eu desisti, eu falei assim, cara, toda vez que eu pegar no Google eu não vou decorar isso nunca. Aí acaba que eu faço os 3 mistérios logo. Legal. E aí eu fiquei com a dúvida, porque eu falei, Jesus reza 4. Tá. Mas veja, Eu não sei. a coisa pra mais rezar. importante da oração é você iluminar a sua inteligência com alguma verdade sobrenatural, que são os mistérios, a oração, para convidar a sua vontade. Então, o que é mais importante? A gente quer alcançar a caridade, certo? O mais importante não é a quantidade, é a qualidade. Entendeu? Nossa Senhora disse isso numa das aparições dela. Eu não sei se foi em Fátima, que ela falou que vale mais uma Ave Maria rezada com atenção do que 1000 com distração. Só que a oração que Deus não aceita é aquela que não é feita. Então, você pode rezar fazendo outras coisas, dirigindo no trânsito, se arrumando, pode e deve. Mas você vai ter mais frutos se você dedicar um tempo para fazer isso. Daí vai meditar. E não tem obrigação de terminar. Se você terminar, ok. Muito bom. Legal. Mas se acontecer o que eu vou explicar na semana que vem, isso, de um ato de fé exercido, então você para ali e medita. Você não precisa terminar mais o tempo. Certo? Sabe o que acontece comigo? Eu chego na igreja e eu começo a rezar o terço. Uhum. Aí, bem na hora, sempre acontece no 5º mistério de começar a missa. Aí eu parei ali, que vai começar a missa. Só que quando eu chego em casa, em vez de eu rezar só o 5º mistério e o Salve Maria, eu faço o terço tudo de novo. Isso é escrúpulo. Mas por que você faz tudo de novo? Ah, porque parece que aquele lá não valeu. Isso é escrúpulo. Para com isso. Não pode? Não, isso é escrúpulo, é. Ah, eu tenho que rezar então só o último mistério que ficou faltando e... Pode. Ou rezar mais. Não precisa rezar de novo. Eu rezo de novo. Não precisa ser assim. O importante não é a quantidade, mas a qualidade. Diz que hoje lá na Quaresma de São Miguel, o Frei Justo pulou o 5º mistério no terceiro mistério. Ele pulou o 4º mistério e foi tipo pro próximo terço. Aí diz que ele no segundo ele voltou pra rezar o 5º mistério do terço antigo. Legal, cara. A Simone, Eu não consigo, velho. a Simone Tentei pediu tanto. pra mim, Não se Eu também não comportar. consigo. a Simone Eu pediu não pra mim consegui assistir o também. 12º dia que ele fala sobre luxúria. Então,
Foi Foi ela que me deu essa Bíblia e falou pra mim, Foi semana assista passada. e vai grifando aqui na Deixa eu ver essa Bíblia o que ele Bíblia aí. falou. Eu falei, meu Deus. Ave Maria, maravilhoso. Essa tradução é muito boa. É a minha Bíblia também, Ave Maria. Então, aí eu falei, ah, Eu tenho essa Bíblia já. diz que é forte. Nossa, É, 10 Ela não quer anos. fazer, né? Só se ficar fazendo, aí ela fica Tem que dividindo comprar comigo. outra. Então ela vai Eu tenho outras, mas eu gosto mais dessa. A Bíblia Eu não tô fazendo porque eu Comprei Paulo. Esse diferente. A tradução é diferente também. É a tradução, são várias traduções. Não, e essa minha letra é grande, né? Pra eu Não, na língua portuguesa tem as traduções. O latim ali. Porque o original, a maioria do Novo Testamento, ele está em grego antigo dos apóstolos. Não tem nada a ver com o grego de hoje. mais difícil de entender. O ideal seria ler no original, porque toda tradução é uma traição. A palavra tradução é de entregar. Tradit em latim é entregar, entendeu? Tipo assim, não é entregar no sentido português, mas é tipo trair alguém. Daí vem a palavra tradução. E de fato é, porque uma língua tem suas coisas próprias, tem coisas que não dá para traduzir, porque não existe uma mesma semântica para todos os idiomas. Por exemplo, na língua dos índios que tinham aqui, no Tupi, o São José de Anchieta traduziu a Ave Maria para eles rezarem, e como é uma língua muito pobre, a tradução foi muito ruim, mas é porque a língua era ruim, não era que, é porque não tinha outra maneira. A gente falava Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Em Tupi ficava tipo assim, ó, amiga do grande chefe. Isso em Tupi, entendeu? Por causa da deficiência da língua. Por exemplo, o português, comparado com o latim, é uma língua pobre. O latim é muito mais rico de semântica e sintaxe, assim, comparavelmente. E o grego dos antigos, o grego dos apóstolos, o grego antigo, também. Uma língua riquíssima, assim, uma estrutura fenomenal. Então, o ideal seria ler no original, mas nós não lemos grego, eu não sei ler grego antigo. Então a gente usa essas traduções, que não são perfeitas, todas têm problemas de precisões, assim, porque é justamente uma tradução. E nós, católicos, temos o privilégio de ter várias que são revisadas, né? A tradução oficial da igreja se chama Vulgata, é em latim. E, geralmente é os textos litúrgicos. E cada conferência episcopal faz uma tradução, que é aquela leitura que a gente ouve na missa. E tem as outras traduções das Bíblias que a gente compra, por exemplo, essa Ave Maria. Mas tem a de Jerusalém, tem a do Peregrino, tem a de Navarra. Essa da Peregrino? Jerusalém é muito boa. Muito boa para estudo, inclusive. Sogra aqui no filme. Entendeu, Marcelo? Agora, o que aconteceu comigo? Ah. Esse negócio de querer tanto aprender a rezar, mas essa oração que você falou que a gente vai falando, né? Sem ficar repetindo. Apareceu no Instagram pra mim comprar uma oração. Comprar uma oração? Aí Eu você vai... comprei. Eu não acredito que você pagou 97 reais. Tudo isso? Oração. Cara, eu não falei pra ensinar, mano. Não, eu quero o cara dar a oração e ele fala assim, não, porque com essa oração você vai ter Oração de poder. Oração divina, chama. Aí quando eu abri a oração, eu quase... Faz e desfaz qualquer trabalho. Isso é canonizado. Não, é uma oração normal. Isso é um banco, Não, é isso uma não é oração, é uma oração mesmo, assim. Depois eu vou até te mandar a foto, mas assim, eu comprei a oração. Muito bem. É boa oração, problema. Não, é boa. Fala. Eu já comprei o mapa do Rosário, que era pra Eu entendi. Então, são várias devoções. Boa, que bom que você perguntou. Porque existem muitos tipos de textos. Tem texto da misericórdia, que eu no trabalho. Todos os dias, às 15 horas da tarde, todo mundo para, a gente reza o texto da misericórdia. E foi Jesus, às 3 horas da tarde, que Jesus morreu às 3 horas da tarde. E a oração da misericórdia. Podem estar fazendo o que tiver, todo mundo para. Para. Quem está atendendo o cliente para. E não pode rezar antes? Pode rezar a hora que você quiser. cliente? Mas o horário da misericórdia é 15 horas. Aí a pessoa não reza? Hã? Tipo assim, eu tô aqui, eu sou cliente, tô aqui, eu rezo e não tô. Não, aqui não vem cliente, graças a Deus. Ah, entendi. É tudo bom. Muito bem. É devoção. E agora você entrou no
Você me fez lembrar uma coisa que eu estava me esquecendo. Um dos objetivos da oração vocal é fomentar a devoção. O que é devoção? É a prontidão de querer servir e amar a Deus. Prontidão. Entende? Uma situação aqui, ó, vamos ver lá. Um casal. Se casaram recentemente, os dois tiveram filho, o filho nasceu. O bebê está no berço. Ótimo, foram dormir, a minha apagou a luz. Maravilha. No belo horário da madrugada, a criança começa a chorar. O que é mamar, qualquer coisa. Só que está chorando, não dá para saber ainda o que é. Os pais estão cansados. O pai não, está dormindo na cama. Uma situação hipotética, mas acho que acontece muito. Né? O pai levanta, cansado, sem vontade, para ver o que a criança está chorando. A mãe, geralmente, é mais devota. Ela já levanta com prontidão, com desejo de cuidar da criança. O que essa criança está chorando? E vai dar mamar, vai fazer o que tem de fazer. Trocar a fralda, não sei. Né? Mesmo que o corpo está gritando, pelo amor de Deus, volta para a cama, quer dormir. Entende? Então, isso é devoção, e é isso que eu tenho que ter. E isso que a oração vocal geralmente faz em mim. Eu ser devoto a Deus. Devoto é do latim devolvere, que significa justamente isso. É a prontidão para as coisas de Deus. Porque eu amo, eu quero servir, eu quero estar com Ele. Mas, assim, excluindo o medo de ir para o inferno. Não vou fazer aquilo porque eu estou com medo de ir para o inferno, não. Mas é porque eu amo de verdade. Assim como uma mãe que levanta de madrugada, pronta para ajudar a criança. Então, essas devoções todas, o terço da misericórdia, o terço da divina providência, que eu gosto muito. Deus proveia, Deus me graça, misericórdia, eu gosto muito. Ela tem circunstâncias próprias, por exemplo, o terço da misericórdia, que você citou. Não foi o Zé da esquina que inventou essa devoção, foi Jesus que revelou para Santa Faustina. E ele fez várias promessas para quem rezar esse terço. Não vou falar, depois vocês pesquisem. Promessas sérias, Jesus prometeu. Ele é Deus, ele pode prometer. Agora, por exemplo, a oração de Santo Terço. Ela, depois da missa, é a oração mais perfeita que você pode fazer. Oração de recitação. Por quê? Porque você medita nos mistérios da vida de Jesus, do nascimento até a morte. E também, a oração do Pai Nosso foi Jesus que ensinou. E a oração da Ave Maria foi um anjo, Gabriel, e Santa Isabel. Está tudo na Bíblia. Então, você espremer isso aqui, só sai Bíblia. Não tem nada assim que seja pecaminoso aqui. E nem poderia ser. Nossa Senhora revelou a oração de Deus e pediu para rezar, que é o saltério angélico. Por isso que originalmente são 3 terços. Porque no total dá 150 Ave Marias. Os monges rezam os salmos no mosteiro. Por exemplo, a cartucha reza todos os 150 salmos todos os dias. Meu Deus. É a ordem mais severa da igreja. Uma vocação muito específica. Inclusive, eles acordam no meio da noite para rezar e depois voltam a dormir. E acordam de madrugada para rezar de novo. No meio do sono, eles acordam para louvar a Deus, depois voltam a dormir. E fazem muito, e não comem carne, fazem muito jejum, né? É assim, vamos falar, é amor a Deus mesmo. Radical. Claro que não é para todo mundo. Inclusive tem cartucho aqui no Brasil. Tá, muito bem. Não é cartucho, desculpa. É cartucho mesmo. Cisterciense é uma outra ordem. Por que os homens, a maioria que eu vejo os homens, andam com o terço no bolso? Eu comecei a observar algumas devoção. coisas. Prontidão para oração. Quando eu tenho tempo livre, eu rezo. É igual pra dormir. Esses dias eu vi, não sei onde, uma mulher falou assim: começa a dormir com o terço na mão, segurando o terço debaixo do travesseiro. Eu parei agora recente, eu sempre faço isso. Dormir com alguns tempos. Muito bem. Aí Nossa Senhora, São Domingos de Gusmão, ficou uma situação muito complicada, difícil.
E não tem problema que não pode ser resolvido pela oração do terço. Por quê? Eu estou pedindo intercessão de Nossa Senhora que vai pedir a Deus. E não tem problema que Deus não possa resolver. Então, não tem situação ruim na sua vida que o terço não possa resolver. Se você rezar com humildade, constância, e o que você estiver pedindo não atrapalhar essa salvação. É infalível. Nossa Senhora apareceu para São Domingos de Gusmão em 1214 e falou assim: olha, eu vou dar a graça que você está querendo se você rezar desse jeito. E ensinou a oração do terço para São Domingos de Gusmão. E desde lá muitas pessoas alcançou muitas graças e milagres. Ah, mas é uma oração repetitiva. Olha lá, Lucas capítulo 18, versículo 1. Se rezar só o terço, não rezar mais nada, só o terço, só o rosário, vamos dizer. É válido também ou não? Claro que é válido, mas vai ser muito difícil você progredir na santidade. Igual eu tô falando, você precisa avançar os outros graus de oração. São 9. Esse é o primeiro grau. Usar o terço é o primeiro? É o primeiro. São 9 no total. É recitação, meditação, oração afetiva, oração de simplicidade, oração de recolhimento, oração de quietude, oração de mística e união perfeita. São 9. Lucas, qual capítulo? Lucas capítulo 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Zacarias perguntou hoje. Eu estou com dificuldade. Qual que é o versículo? Versículo 1. Contores ainda. Alguém quer ler? Lê pra gente, Raquel, por favor, por gentileza. Quer ver como está na tradução de Jerusalém? Deve estar melhor que aqui. Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fástio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. Bem diferente da minha. Bem difícil a minha, então, né? Ela é mais difícil, ela é melhor para estudo. Né? A minha tá bem simplesinha. Se o pessoal fala que a oração essa da Ave Maria é melhor para rezar, e essa daí é melhor para estudar. Você quer saber mesmo o sentido das palavras. Tá, mas a coisa mais importante aqui é o versículo 1. Jesus fala: orai sem jamais deixar de fazê-lo, orai sem cessar. E a oração do terço ajuda muito isso, sobretudo para os iniciantes, né? Porque você se põe na presença de Deus, de novo, naquelas disposições de atenção habitual, virtual e atual. E aí, mesmo que pareça repetitivo e chato, Deus determinou que por meio dessa maneira de rezar Ele vai conceder graças. Eu quero as graças e Deus quer me dar, só que Ele também determinou o meio que eu vou alcançar isso. Por isso que eu tenho que rezar, por isso que eu tenho que ter a oração, porque do contrário não vai rolar. Certo? Entendido? Alguma dúvida sobre isso? E também aquela coisa, a pessoa que fala: é como um mendigo na porta do banco. Ele pede uma moedinha de uma moedinha de outra. No fim, ele está cheio de dinheiro. A cada Ave Maria, você está mais próximo de Deus. Eu tenho o costume de rezar as orações, eu te falei, mas eu não tenho o costume de ler a Bíblia. É errado, é ruim. A gente vai ver isso semana que vem. Olha só, depois que Nossa Senhora apareceu para São Domingos de Gusmão, ela apareceu para um outro frade dominicano chamado Alano de la Roche. E ela fez 15 promessas para quem rezar o terço. 15 promessas, vou ler para vocês.
Primeira promessa: quem me servir constantemente rezando o meu rosário receberá qualquer graça especial. Todos aqueles que devotamente rezarem o meu saltério prometo a minha especialíssima proteção e grandes graças. Terceiro, o rosário será uma arma poderosíssima contra o inferno. Destruirá os vícios e o pecado e abaterá as heresias. Quarto, o rosário fará florescer as virtudes e as obras santas. Quinto, a alma que se recomendar a mim com o rosário não perecerá. Sexto, todo aquele que rezar devotamente o rosário, com prontidão, devoção é prontidão, como alguém que ama, e com a contemplação dos mistérios, é muito importante. A coisa mais importante do texto não é o Pai Nosso nem a Ave Maria, mas são os mistérios. Não será oprimido pelas desgraças, não será objeto da justiça de Deus, e não morrerá de morte repentina. A senhora está prometendo isso, ela é mãe de Deus, ela não ia mentir. Sim ou não? Ela é imaculada, certo? Os verdadeiros devotos do meu rosário não morrerão sem os Santíssimos Sacramentos. Não vão morrer em estado de pecado mortal, porque a senhora não vai deixar. Se eu rezar o texto todos os dias. Não vai morrer como? Em pecado mortal. Ah, então eu não vou morrer em pecado mortal. Cuidado com a presunção, que é um pecado. Aí eu também não hora técnica. Não, a presunção pode ser um pecado. Deixa eu te falar, e ontem que eu comunguei então? Você falou que eu tinha cometido o pecado. Vamos conversar depois sobre isso, tá? Depois no final a gente conversa. Os que rezarem o meu rosário terão em vida e na morte luz e a plenitude da graça, e na vida e na morte serão admitidos a participar do reino do céu. Décimo, os verdadeiros filhos do meu rosário gozarão de grande glória no céu. 11º, tudo que for pedido pelo meu rosário será concedido. 12º, os que propagarem meu rosário serão por mim socorridos em todas as suas necessidades. 13º, eu consegui do meu divino Filho que todos os da confraria do rosário, que era uma coisa que tinha antigamente, tenham por seus confrades e todos da corte a serenidade na vida e na morte. Os que rezarem o meu rosário, 14º, são meus filhos e irmãos de Jesus Cristo, meu unigênito. A devoção ao meu rosário é um grande sinal de predestinação. Também São Luís Guião de Montfort falou isso. Não, São Bernardo. São Bernardo, Nossa Senhora aparecia para ele. É outro que também chegou no 7º nível. Eu parei na 3ª morada. Tá? Semana que vem eu vou falar do resto. 3ª morada é um lugar de purificação. E semana que vem eu explico mais sobre isso. E aqui ela está dizendo que quem reza o rosário é um grande sinal de quem tem devoção, oração diária, que Então, reza. certo é rezar o rosário, né? Não só o terço. Não o terço, porque no original, essa palavra terço, ela só existe para quem fala português. Mas em inglês é rosary, em francês é rosário, só que em francês, italiano também é rosário. Significando o mesmo terço. Né? Só em Portugal que surgiu essa palavra. Então, é um sinal de predestinação. O que é predestinação? Eu acho que eu não ensinei isso para vocês. Olha só. Aqui a gente já pode finalizar a catequese, senão